Canal Amanda Bueno. Participe com seu comentário, sejam todos bem-vindos. O senhor estava aí, né, com a tábua de cortar, um cortador, né, descascar batata, né. Eu ia cortar uma mão, só que daí não deu certo porque tava muito cego, né. Aí uma mão verde, aí o outro mamão. Fiz com 2 mamão verde, né? Aí tinha um álcool, né? Esse álcool é para desinfetar a agulha que a gente ia estar usando, né? Esse bicarbonato, ó, é um pacotinho de 500 gramas, se eu não me engano. Que tava meio apagadinho, né? Eu não tava conseguindo, mas é de 500 gramas. Aí uma linha com uma agulha grande, né? Onde a gente ia passar e enrolar, né, o mamão depois que ficasse de molho, né, na água quente. Aí eu fui passar uma água nesses mamão, né, que ele estava sujo. Aí a gente tem que primeiramente higienizar o mamão. Eu fiz de poucas unidades porque eu não sabia se ia ficar bom, né? Como era a primeira vez que eu ia estar fazendo, que eu tô fazendo, aí eu fiz com pouco. Daí se desse certo, daí das outras vezes, daí eu faço com mais, né? Eu fiz de pouquinho. Aí eu lavei, né, o mamão numa água que eu tinha colocado dentro da bacia, né? Dentro dessa bacia tinha uma água. Aí era pra tirar a sujeira mesmo, né? Porque eu colhi, só que daí eu não lavei, né? Aí lavei, coloquei em cima da tábua. Aí eu fui testar, né, o cortador, daí bem na hora que eu ia cortar, não deu certo, né? Daí foi na faca. Foi na faca, só que ficou um pouquinho grosso, né? Se você tiver um cortador, né, bem amolado, você consegue, né? Mas como eu não tinha, né, aí eu usei a faca. Aí eu cortei a bundinha do mamão, dos dois lados. Cortei as duas pontas. A faca tava boa. Aí essa parte eu coloquei devagar para vocês entenderem, né? Aí eu vim com uma colher, né? E daí dentro desse pacotinho de bicarbonato, eu peguei só uma colher. Uma colher deu pra higienizar o mamão com bicarbonato de sódio, né? Daí eu coloquei bem pouquinho, né? Daí eu tava com a sacola na mão. Como eu não tinha luva, né? Porque daí eu tinha que esfregar o mamão. Aí eu falei pra minha mãe amarrar uma sacola na minha mão, né? Que daí eu ia higienizar a casca do mamão. E daí não dá pra fazer sem luva, né? Tinha que colocar alguma coisa na mão, senão ia sair tudo na mão, né? Que é forte o bicarbonato, né? Aí a gente usou o bicarbonato para esterilizar, né? Aí, né, a casca do mamão, né? Para ficar bem higienizada. Porque essa casca que vocês estão vendo, a gente não ia jogar ela fora. A gente ia aproveitar ela também. O mamão e a casca. Por isso que tem que ser bem higienizada, né? Aí eu fui esfregando bem, esfregado.
vocês vão ver que no final a sacola vai ficar verde. Aí, quando vocês for lavar o mamão, daí vocês lavam em água corrente. Não lava dentro de um recipiente, não. Lava em água corrente. Aí eu fiz com o outro mamão o mesmo processo, né? Com uma colher deu pra esterilizar tudo, né? Limpar tudo, higienizar tudo a casca do mamão. Ficou até brilhando. E eu gostei dessa receita. Dá pra fazer mais vezes, né? Porque o mamão ele produz com frequência, né? Quem planta, né, vai saber do que eu tô falando, né? O mamão ele produz muitas vezes, né? Dá pra você usar ele verde, e dá pra consumir ele maduro, né? E aí a gente vai estar fazendo um doce de mamão verde, sem antes de estar maduro. Aí quando você tiver com vontade de comer um doce, você já vai lembrar do doce de mamão, né? Que eu trouxe aqui no canal para vocês. Tem diversas formas de fazer o doce de mamão, né? Aí eu escolhi essa que eu achei mais interessante, né? Só muda o jeito, né? Que ele é enrolado. E os outros doces de mamão é em cubinho. Olha a cor da sacola que ficou. Daí eu já tinha lavado o mamão, os dois mamão. Aí cortei esse mamão rapidinho, né? Tinha acelerado o vídeo, né? Demorou pra eu fazer todas essas coisas. Acelerei um pouco o vídeo, né? Aí tirei tudo a semente dos mamão verde. E a semente tem que tá branquinha assim, ó. E tá no ponto de fazer o doce. Tem que ser branquinha a semente. Daí fui tirando tudo. Fui tirando tudinho. Aí eu vi que o meu cortador não tava prestando. E daí eu cortei na faca. Tentei cortar o máximo fininho na faca. Mas 100% não ficou, né? Porque na faca é mais difícil, porque deu uma cascadura o mamão, né? Tem que ser num cortador, né? Como eu não tinha, né? Mas deu pra fazer do mesmo jeito, né? O que vale é a intenção. Aí fui picando de tirinha por tirinha. E essas tirinhas, quanto mais fina ela for, melhor é pra enrolar. Melhor é. Daí eu fui fazendo uma por uma. Aí eu fui, como vocês podem perceber, que ela tá bem branca, né, ó. Bem branca por dentro, né? E fui colocando ali em cima, dentro da bacia cor-de-rosa. Daí dentro dessa bacia, eu ia colocar uma água quente, que já tava fervendo ali atrás de mim já. Uma panela cheia de água quente. Aí meu pai tava mostrando o croque, ele tinha ganhado da minha irmã, da Natália. E eu tava aí. Eu fiquei horas aí, né? E esse doce, ele não termina em um dia só. Vai uns 2 dias. Uns 2 dias. Porque tem que trocar água, né? Como vocês podem ver, agora eu vou colocar água quente. Essa água quente. Essa água quente vai fazer com que solte, né, a tinta da casca do mamão,
nessa água quente. E você vai tá higienizando também, né, com água quente, né? E vocês vão perceber também que essa cor desse mamão tá branco, né? Eles vai ficar mais claro. Vai ficar mais claro. Não vai ficar dessa cor que você está vendo. Vai ficar mais claro. Vai dar uma clareada tanto no mamão e vai soltar a tinta da casca. Aí ficou um tempo aí de molho, né? Tava muito quente, daí não tinha como eu pegar para enrolar, né? Aí eu deixei aí dar uma mornada, né? Não esfriar, deixei dar uma mornada. Daí já deu uma amolecida boa, né? Aí eu coloquei um prato aí, por causa que daí eles não sobem pra cima, né? Daí fica debaixo da água quente, né? Daí não sobe. Coloquei um prato aí em cima. E fui fazer as outras coisas que eu tinha pra fazer. E deixei aí, descansando até dar uma mornada. Aí eu vim, né? Tirei o prato. Aí fui tirando. Eu tava já fazendo enrolando, daí eu lembrei que tinha que passar a linha, né? Na agulha. Aí já tinha higienizado, né? A agulha. Por isso que eu coloquei o álcool ali, né? Pra higienizar. E fui passando, né? Dentro da linha, né? Passei a linha na agulha. Aí fui colocando, né? Aí uma atrás da outra, né? Aí, ó, você vai enrolando. Daí depois você só passa, você pega a pontinha e passa do outro lado da agulha, né? Ó, o primeiro, ó. Tirei a linha, passa na agulha, enrola. Aí você pega uma ponta, passa na outra ponta, depois vai sobrar, você passa numa linha que vai ter ali. Você passa por dentro dela, que dela já vai fazer um pontinho. Tem que fazer um pontinho um rolinho de mamão, tem que fazer um pontinho para segurar. Daí nas outras não precisa fazer pontinho. Daí nas outras é só passar. Só passar direto a agulha. Passa lá na ponta e vai puxando para dentro. Ó. Ó, enrola. Passa para dentro. Ó, vai enrolando, daí só passa uma vez, ó. E vai colocando. Enrola, passa a agulha e puxa para dentro. Enrola, coloca a agulha, puxa para dentro. Colocou a agulha, puxou, vai para dentro. E assim vai. Aí quando terminar ali, aí no final é a mesma coisa do que no primeiro, né? Você vai cortar. Aí, ó, cortar ali. Ó, já tinha feito alguma coisa errada ali, ó. Tem que... Daí eu peguei e amarrei na da frente. Mas praticando vai pegando o jeito, né? Não é muito difícil de fazer, é fácil. Tava ali experimentando um café, né? Que a minha irmã tava fazendo. E fui assim até o fim. E rendeu bastante, né? Se fosse mais fino, ia render mais ainda, né? Como que foi grossinho, né? Que eu piquei na faca.
que não tinha um cortador, daí ser um pouquinho grosso, daí rendeu menos. Mas se fosse mais fino, ia render bem mais, né? Ia render bem mais. Porque daí fino rende mais, né? Aí como que ficou meio grossinho, né? Daí ficou desse jeito. Quase que eu piquei na faca. E fui fazendo. Aí foi vários... Tinha de vários tamanhos, né? De vários tamanhos. Fui enrolando, fui colocando dentro da linha. E essa linha, ela fica no doce de mamão, né? Até ferver na panela lá, com a calda. Aí fica até o final. Aí eu percebi que eu tava fazendo errado ali, eu tirei daí, ó, porque tava soltando, né? Porque daí a água tava morna. Aí eu passei por uma água fria, né? Porque essa água que tava na bacia tava morna, né? Vocês podem reparar pra vocês verem também que o mamão deu até uma clareada. Uma clareada e a cor tá um pouco, a cor da água de lá, que eu ponho água fervendo, tá um pouco mais clara. Tá um pouco escura, dizer. Tá um pouquinho verde, né? Pode ver que tá bem clarinha. Eu fui fazendo, né? E no fazer, eu fiquei lembrando de uma comida japonesa, né? Quando eu fiquei enrolando esses doces, fiquei lembrando de uma comida japonesa, né? Aí, né, me fez lembrar dessa comida japonesa enrolando, né? Eu nunca tinha feito esse tipo de doce, né? Dessa maneira, nunca tinha feito. Aí, como eu tinha um pouquinho de bicarbonato ali, né, resolvi fazer, né? Eu já tava com um pouco de vontade de comer um doce, sabe? Às vezes me dá vontade de comer doce. Mas não é muito, né? De pouquinho em pouquinho, né? É bom a gente tá comendo esse doce, né? Depois que a gente almoça, assim, né? Uma sobremesa, né? Aí eu coloquei o bicarbonato, 3 colheres só. Daí eu acabei colocando mais colher, né? Só umas 3 colheres já é o suficiente. Aí eu fui colocando mais, né, dentro da linha, mais mamão enroladinho. E demorou, hein? Demorou. Fiquei horas aí fazendo. Porque rende bastante, né? As minhas pernas já estavam até doendo aí já, de ficar de pé. Mas eu fui até o final. Falei, não, só vou sentar a hora que é a hora que eu for editar esse vídeo, né? E se Deus quiser, a gente vai fazer muito doce ainda. E esse é um dos primeiros doces, né? Que a gente vai tá fazendo muito ainda. E quando a gente for fazendo, a gente vai gravando, né? A intenção é essa, né? O que vale é a intenção. Aí eu já tava quase terminando, né? Essa era a última passada, né? Na linha. Qualquer coisa, vocês coloca no lento para vocês ver direito do jeito que eu fiz para passar a linha. Ponha devagarzinho. Ó, Aí eu deixei 24 horas, né, na geladeira. Aí já era outro dia. Aí troquei de água, né? Tava na água com bicarbonato, daí eu tirei, troquei de água. Aí eu coloquei o açúcar, 600 gramas de açúcar e 200 ml de água, né, na panela. Deixei aí ferver, né, pra mim colocar o doce de mamão, né, enroladinho. Essa receita, né, com 2 dias que eu terminei ela, né.
Aí tinha que, antes de colocar no bicarbonato, tinha que trocar 3 vezes a água, né? E depois que coloca o bicarbonato, tem que trocar 3 vezes também. 3 vezes de água. Aí eu coloquei o doce, né, de mamão verde aí, enroladinho na panela, e abaixei o fogo. Abaixei o fogo e fui fazer outras coisas e deixei aí no fogo baixo. Ficou uns 40 minutos, né? Aí ferventando. Aí depois que ferventou, eu vim, né? Foi com linha e tudo, né? Aí já tinha abaixado a calda. Já tinha abaixado, já tava bem pouquinho. Vocês vão ver no fundo da panela o tanto de caldo que tem que ficar, né? Aí daí eu tava tirando, né? O doce da linha, né? E é muito fácil e simples de tá tirando, né? Com a tesourinha, né? Vai tirando. Aí fui tirando com a tesourinha ali que eu tenho no kit de cortador de unha, né? E depois que eu tirei, eu fui organizando nessa bacia, sabe? Por causa que daí eu ia tirar foto, né? E eu ia fazer a capa desse vídeo, né? Do doce de mamão verde. Eu organizei ele bem ajeitadinho, né? Ali. E ó como que ficou esse doce. Meus seguidores, desculpa pelo barulho no fundo, né? Porque eu moro no sítio. Daí não tem como evitar, né? Barulho de galinha, de cachorro, né? Olha como que ficou esse doce. Aí eu vim e coloquei num vidro para guardar dentro da geladeira. Esse doce é bom para estar comendo de sobremesa, né? Depois de um almoço, depois de uma janta. E ele não ficou enjoativo. Ficou um doce que não é igual paçoca, né? Que é enjoativo. Doce de abóbora é enjoativo, né? Ó, meus seguidores, eu vou provar um com vocês, né? Pra ver como que ficou. Bem molinho. Não ficou aquele doce enjoativo, sabe? Eu recomendo vocês fazerem, né? De sobremesa. Uma delícia, não é aquele doce enjoativo. Só que eu fiz ele um pouquinho grosso, né? Porque eu piquei na faca, né? Eu não tinha nenhuma lâmina aqui, né? Pra tá cortando no cortador, né? Ia ficar melhor ainda. Ia ficar mais fininho, mas deu super certo. Então foi isso, meus seguidores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixar muito like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Aperte o sininho de notificação, comenta aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo. E foi isso, até a próxima. Fui!